Microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. Em visita a Chicago, o presidente americano Donald Trump faz críticas e compara a cidade ao Afeganistão em termos de segurança. Mariana Jangiacomo, microfone Jovem Pan em Nova York. Bom dia, Mariana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Fala polêmica de Donald Trump, né, Thiago? Essa foi a primeira visita dele à cidade de Chicago desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos em 2017. Chicago, que é uma cidade de maioria democrata, né, ou seja, do partido da oposição ao partido do presidente Donald Trump. E Trump foi para lá para participar de uma reunião da Associação Internacional de Chefes de Polícia. E aí, durante essa reunião, Trump disse que as altas taxas de assassinato na cidade de Chicago são vergonhosas. Ele disse que é vergonhoso para os Estados Unidos como uma nação, que ao redor do mundo as pessoas estão falando sobre Chicago e que até mesmo o Afeganistão é um lugar mais seguro. Trump também criticou o superintendente de polícia de Chicago, Ed Johnson, que não foi à reunião como um protesto para expressar oposição ao presidente Donald Trump. E aí Trump disse que, na verdade, ele não foi à reunião porque não está fazendo o trabalho dele. Aí é claro, né, que todas essas críticas geraram uma reação. A prefeita da cidade de Chicago, a democrata Lori Lightfoot, publicou no Twitter: não é surpresa que Trump... Opa, desculpa. It's true. Say all the time they'd walk into my office, sir, we killed this leader at a low level, this leader at... I said, I never heard of him. I want al-Baghdadi. That's the only one I know now. A gente ouviu aí um trecho da fala, né, de Donald Trump durante a reunião, fazendo essas críticas, então, a Chicago, dizendo que Chicago é uma cidade mais perigosa do que o Afeganistão, com quem os Estados Unidos estão em guerra, né, desde os atentados de 11 de setembro de 2001. E aí a prefeita de Chicago, a democrata Lori Lightfoot, publicou no Twitter que não é surpresa que o Trump tenha trazido os seus insultos e a sua ignorância para Chicago, mas nessa cidade sabemos a verdade e não vamos deixar ninguém rebaixar quem somos. Lembrando, né, que também os professores da cidade de Chicago entram hoje no 9º dia de greve, 9 dias já sem aula, que 300 mil alunos da cidade de Chicago estão sem aula porque não há um acordo ali entre o Sindicato dos Professores, que representa cerca de 25 mil professores de Chicago, e a prefeitura, né? Então, situação realmente conturbada lá na cidade de Chicago por causa dessa greve, e ontem com a presença de Donald Trump por lá, que ainda fez algumas críticas à cidade também sobre a questão da segurança, né, Thiago? Mariana, enquanto isso, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania entregaram doces comemorativos no Dia das Bruxas para aquela brincadeira de doces ou travessuras. Nada mal para alguém que está com o processo de impeachment nas costas. Quais são essas novidades, hein, Mariana? Thiago, o processo de impeachment continua na Câmara dos Deputados. Ontem, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, disse que a Câmara está debatendo sobre procedimentos legais para levar o impeachment para a próxima fase, que poderia incluir, então, audiências públicas, que são, na verdade, uma demanda também do próprio Partido Republicano. Porque o que acontece? Até então, a Câmara dos Deputados vem realizando, na verdade, audiências a portas fechadas, ouvindo testemunhas ligadas ao caso, aí, esse inquérito do processo de impeachment. Mas os republicanos acreditam que essas audiências deveriam ser públicas, que todo mundo deveria saber, né? Deveria saber o que é que essas testemunhas vêm falando. O próprio Trump acusou os democratas de estarem fazendo vazamentos seletivos, né? Ou seja, liberando apenas trechos que interessam a eles para que a imprensa norte-americana repercuta, né? Então, tente ganhar aí uma vantagem para esse processo de impeachment. Agora, outras definições também para encaminhar as evidências que estão sendo coletadas com essas audiências também estão sendo definidas para encaminhar essas evidências para o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados. Mariana, e só para a gente encerrar, em relação ainda ao Estado Islâmico, as atualizações sobre a morte do líder do Estado Islâmico, o governo americano confirmou realmente o corpo de al-Baghdadi foi jogado ao mar, é isso? Exatamente. Na verdade, essa informação foi uma informação dada por uma fonte anônima, um oficial do Pentágono que não quis ser identificado. Ele disse isso a agências de notícias aqui dos Estados Unidos. Disse então que o corpo de al-Baghdadi, que era o líder do Estado Islâmico desde 2010 e foi morto, então se suicidou agora no último sábado na Síria durante uma operação militar, foi jogado ao mar. Esse é um procedimento que normalmente é feito para evitar que o corpo desses líderes, né, de grupos extremistas, que a tumba
as tumbas destes homens acabem virando um lugar de peregrinação para os seguidores. Então isso lembra também um pouco a situação de 2011, né, quando o corpo de Osama Bin Laden foi jogado ao mar. Osama Bin Laden, que também foi morto em uma operação dos Estados Unidos. Agora, o interessante é que tem essa história, claro, de que o corpo, né, foi jogado ao mar, mas também foram divulgados mais alguns detalhes sobre como foi essa captura, como foi essa operação que levou à morte de al-Baghdadi. O porta-voz das Forças Democráticas da Síria, que também ajudaram os Estados Unidos nessa operação, disse que um dos agentes conseguiu entrar na casa onde al-Baghdadi se escondia e pegar uma peça de roupa íntima de al-Baghdadi para depois usar essa peça íntima no teste de DNA que confirmou a identidade do líder do Estado Islâmico. E aí alguns cachorros ajudaram ali nessa busca, nessa operação, né, ajudaram a encontrar al-Baghdadi, e o presidente Donald Trump, inclusive, divulgou a foto de um deles no Twitter. Ele disse, olha só, divulgando a imagem desse cachorro, o nome continua secreto, continua confidencial, mas esse foi um dos cachorros que ajudaram nessa grande busca, que ajudaram a encontrar esse terrorista, né, que ajudaram a capturar o líder terrorista. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, disse que a operação foi executada de modo brilhante em todas as etapas, por todos os envolvidos aí nessa operação. Tiago. Certo, Mariana. Bom trabalho para você. Mariana Jajá, como correspondente da Jovem Pan em Nova York. Até a próxima.